Graça e paz do Senhor Jesus. O Senhor é bom. E graças a Deus que podemos ler a Bíblia. Eu estava lendo aqui em Atos, capítulo 4, que fala sobre um homem chamado Barnabé, José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Então vemos aqui uma oferta que Barnabé fez à igreja do Senhor Jesus. E no capítulo 9 do livro de Atos, no capítulo 4, a gente vê a oferta de Barnabé. No capítulo 9, a partir do versículo 26, nós vamos ver novamente Barnabé. Agora ele toma consigo o apóstolo Paulo, que havia se convertido ao Senhor Jesus há pouco tempo. Barnabé toma consigo e o apresenta aos apóstolos. Gente do Novo Testamento, gente que fez, gente que Deus fez, gente que foi usada pelo Senhor para o bem, um homem bom. Este homem, personagem do Novo Testamento, ele, no cenário da igreja, ali naquele início, na igreja primitiva, foi um verdadeiro gigante na fé cristã. E quando estudamos sobre Barnabé, nós somos encorajados e ficamos desejosos de ver e viver aquilo que Barnabé viveu e agir como ele agiu. Isso nos encoraja, nos motiva quando lemos nas Escrituras sobre pessoas que foram feitas por Deus e que se deixaram usar nas mãos do Senhor. É possível hoje nós vivermos com intensidade uma vida real, realmente cristã e agradável a Deus e que motiva outras pessoas, motiva a sociedade moderna ou pós-moderna. É possível. Barnabé, nós o encontramos a primeira vez ali em Atos, no capítulo 4. Não sabemos como
ele se tornou cristão, não temos a história dele, mas o encontramos ali em Jerusalém. Ele fez uma oferta a Deus, vendeu o que ele tinha, as suas propriedades, então demonstra que ele era um homem de posses, e ele também era primo de Marcos, que muitas vezes na casa de Marcos os crentes se reuniam para a oração, para o estudo da palavra, para compartilharem a fé. E em Colossenses, no capítulo 4, o versículo 10, nós veremos Paulo, ele saudando a todos, a igreja, ele fala de Aristarco, que estava preso com ele, e ele também diz que essas pessoas mandavam saudações, e também Marcos, primo de Barnabé. Então Barnabé, este homem, que também se chamava José, ele realizou ali na igreja primitiva uma obra muito importante, algo essencial. Barnabé também, ele era de Chipre, da ilha de Chipre, natural dali, daquela ilha. Ele possuía terras, porque diz-nos lá em Atos 4 que ele vendeu as suas propriedades. E o valor ele depositou diante dos apóstolos do Senhor para que a igreja fosse suprida, os carentes fossem ajudados, ali os pobres de Jerusalém. Também nós vemos que Barnabé era um bom pregador da palavra. Ele foi enviado a Antioquia, onde havia um trabalho iniciado e que ali por convertidos de Chipre, de Cirene, e quando ele estava em Jerusalém, ele fez um trabalho valoroso, importante. Aqui em Atos 9, logo após a conversão de Saulo, aquele perseguidor da igreja que assolava, que encerrava na prisão e até matava. Esse homem, Saulo, foi convertido. Havia regressado de Damasco, convertido ao Senhor Jesus. Agora era um cristão. Mas os apóstolos, as pessoas, os crentes, eles não queriam receber Paulo. Tinham medo, pois conheciam bem o que Saulo fazia, o que Saulo já tinha realizado de mal para com a igreja do Senhor Jesus. Então, nesse momento, foi Barnabé quem tomou consigo Saulo e o apresentou aos apóstolos. Barnabé deu apoio a Saulo. Barnabé, ele convenceu, através das suas palavras, a conversão. Convenceu da conversão de Saulo e da transformação que houve na vida de Saulo. Ele agora não era mais um perseguidor, agora ele era um cristão. Depois, quando Paulo volta
para Tarso, que era a sua terra natal. Barnabé vai para Antioquia, e ali em Antioquia ele, já aquele trabalho que já havia iniciado, ele ficou muito alegre com o trabalho e viu que ali tinha um campo bom para as atividades do Evangelho do Senhor Jesus. Então ele resolveu intensificar ali o trabalho e com isso ele buscou Paulo. Saulo é o mesmo Paulo. Então ele agora buscou Paulo para ajudá-lo. Trabalhando juntos, eles ficaram durante um ano. E assim, depois eles foram a Jerusalém, levaram ofertas da igreja para os pobres em Jerusalém, porque havia muita fome, havia as necessidades. E eles foram consagrados também para a obra de evangelização. Nós vemos que quando eles são separados por Deus para irem a outros lugares, levarem a mensagem do Evangelho, Barnabé e Paulo formaram uma dupla missionária e foram assim, iniciaram assim a primeira viagem a novos campos, a novos lugares, levando a mensagem do Senhor Jesus. Barnabé, a gente lê aqui no livro de Atos, que Barnabé era consolador. Era o significado do seu nome. O seu nome era José, mas os apóstolos lhe deram o nome, o sobrenome de Barnabé, o chamavam de Barnabé. E Barnabé quer dizer filho da exortação ou consolação. E a palavra se parece, é semelhante à palavra que é dada ao nome do Espírito Santo, Paráclito. E Barnabé, no grego, é Paraclesis, aquele que exorta, aquele que conforta, aquele que está junto de alguém para defendê-lo e animá-lo. E a melhor palavra para designar Barnabé é encorajador. Encorajador, era algo assim que nós pensamos como este homem encorajava, como ele gostava de erguer os ânimos abatidos. Ele encorajava, consolando e animando. Naqueles momentos sombrios, onde a igreja sofria terríveis perseguições, a igreja em Jerusalém, uma pessoa como Barnabé era valiosa, importantíssima. Os crentes eram pobres e muitos passavam necessidades. E Barnabé, podemos imaginar, ele devia ter um semblante otimista, animador, corajoso. E ele distribuiu os seus bens e dirigia palavras animadoras à igreja, às pessoas em particular. Ele era como se fosse um tônico fortalecedor para os abatidos e desanimados.
Devemos ser como Barnabé. Os crentes todos nós, devemos ser como filho da consolação, como uma pessoa otimista e animadora. Jesus Cristo foi assim. Jesus Cristo, ele erguia os ânimos que estavam abatidos, ele despertava aqueles que estavam medrosos, ele consolava os aflitos. Nós podemos ser assim também, pois temos a certeza de que Deus reina com poder nos céus e que cuida carinhosamente de cada um dos seus filhos, com esta certeza que Jesus Cristo cuida de cada um de nós e que já venceu o maligno, derrotando-o na cruz. Nós podemos também ser um consolador, ser um animador, ser um encorajador a outras pessoas. Porque se somos pessimistas e medrosos, nós estaremos revelando falta de fé nesse Deus Todo-Poderoso e que é vencedor. Nós estaremos revelando falta de confiança nele, em Jesus. Então, Barnabé era um consolador, um encorajador, ele era liberal. Liberal não no sentido de pecaminosidade, não no sentido negativo. Esse liberal significa que ele não era avarento. Ele dividiu o que tinha com aqueles irmãos que eram pobres, mais necessitados. E ele deu a nós um belo exemplo de liberalidade. Nós vemos aqui em Atos, no capítulo 4, quando ele vende a sua propriedade. E ele vendendo a sua propriedade, ele vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro. O coração de Barnabé era bondoso. A igreja que ele pastoreou em Antioquia também contribuiu para os crentes pobres de Jerusalém e certamente foi influenciada pelo seu pastor Barnabé. Ele era um homem bom e estava sempre pronto a dar alguma coisa para o próximo. Ele tinha isso no seu coração e ele entendeu que é mais bem-aventurado dar do que receber. Ele aprendeu isso. E o exemplo do Senhor Jesus o inspirava. Cristo deu tudo. Deu a sua própria vida por mim, por você. E nós devemos aprender com Ele. Dar é muito difícil para o homem pecador, pois a nossa natureza é ambiciosa, é egoísta. Mas para o cristão, para aquele que foi lavado, redimido no sangue do Senhor Jesus, para aquele que segue, que é discípulo de Jesus Cristo, dar é a coisa mais natural e comum da sua vida.
não pode ser cristão verdadeiro se não tiver esse espírito de repartir, de dar do seu dinheiro, dar dos seus talentos, dar do seu amor, dar da sua simpatia, dar do seu tempo, ser liberal, não avarento. Este é o exemplo que Barnabé nos dá. E Barnabé também era espiritual, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Aqui em Atos nós podemos ver isso, que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. Ele possuía a sabedoria de Deus. Tinha uma vida verdadeiramente cristã. A sua alma era inundada da fé, ou com a fé em Jesus Cristo, o Senhor, e o seu coração era pleno do Espírito Santo. E isso dava-lhe poder e convicção. E vemos a confirmação de sua fé quando ele vendeu a sua propriedade e entregou a importância em valor monetário aos apóstolos. Ele confiou em Deus para o suprimento das suas necessidades. Devemos também confiar na providência divina, pois quem não confia na providência divina não pode ser grande coisa na mão de Deus. Nós temos que depositar toda a nossa confiança na providência divina, porque não adianta ser grande nas coisas do mundo, mas nas coisas de Deus, não é? Não faz, não ajuda, não reparte. Então, Barnabé demonstrou ser espiritual, ser cheio do Espírito Santo, porque ele abriu mão da sua própria vida, abriu mão dos seus próprios bens materiais em favor dos outros. E ele seguiu o exemplo de Jesus. Barnabé era um admoestador, porque o significado de Barnabé é filho da exortação ou consolação. Então, ao mesmo tempo que ele consolava, ele admoestava. E chegando ali em Antioquia, ele encontrou a igreja bem animada. Ele alegrou-se, pois viu ali a manifestação de Deus, a graça de Deus ali sobre os crentes, e ele passou a exortar os crentes com firmeza. No capítulo 11 do livro de Atos, o versículo 23, diz que quando ele chegou e viu a graça de Deus ali, ele ficou muito alegre e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Ele exortava a todos a continuarem firmes na fé. Ele tinha aquele dom e ele usava esse dom para confirmar os crentes, confirmar os convertidos na fé. Irmão, não desanime, persevere.
Fiquem firmes. E o seu cuidado era com a permanência na fé em Jesus Cristo. Não era qualquer fé, não era crendice, era firmarem-se em Cristo Jesus. Alguns podiam começar bem e depois acabar mal. Deixavam o Senhor, porque a vida cristã é longa, é difícil, não é fácil. Então é necessário pessoas que nos exortem, que nos admoestam, porque se não for firme por haver, qualquer coisa que vá abalar a firmeza, aí pode haver muitos fracassos. Então é necessário ficarmos firmes na fé. E um servo de Deus que zela pela sua vida espiritual e pela vida espiritual dos irmãos é uma bênção. Barnabé era um pastor e o ministério do pastor é apacentar, cuidar das ovelhas para que nenhuma se perca. E Barnabé era um bom pastor. Então ele falava a cada coração para que permanecessem e perseverassem na fé em Cristo Jesus e vivessem de modo digno a Deus. E outra admoestação que nos é feita pela vida de Barnabé. Devemos cuidar dos nossos irmãos em Cristo, no sentido de fortalecer-lhes a fé e ajudá-los a levar as suas cargas e dar-lhes o nosso testemunho de fé, confiança em Jesus. Que nós temos que nos aproximar de Deus em plena certeza de fé, guardando firmes, de maneira inabalável, a confissão da nossa esperança e para nos considerarmos uns aos outros e nos estimularmos ao amor e às boas obras. Diz-nos o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 22 a 24. E essas palavras devem estar gravadas em nosso coração. Barnabé, ele também era, podemos dizer assim, irrepreensível. Porque todos os elementos que vemos na vida de Barnabé confirmam isso. Um homem cheio do Espírito Santo, ele tem o seu coração transbordante de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo. E Barnabé era um homem assim, porque ele era controlado pelo Espírito Santo. Em todos a narrativa aqui pela Bíblia, nós vemos que o fruto do Espírito Santo é manifestado no comportamento. E isso nós vemos na vida de Barnabé. E é importante, é interessante nós percebermos que as Escrituras não gastam tempo fazendo uma lista de qualidades dos servos de Deus. Elas
descrevem o que eles fazem. E da ação, daquilo que eles fazem, da ação de cada um, nós podemos conhecer o caráter, o seu caráter. Barnabé, ele mostrou-se irrepreensível na oferta, no seu pastorado, na amizade com o apóstolo Paulo e no desenvolvimento do seu ministério. Aprendemos com Barnabé muitas coisas. Aprendemos o que a bondade de Deus em nosso coração, que é o fruto do Espírito, pode realizar em benefício do próximo. Aprendemos ainda a ter uma visão ampla do trabalho de Deus, da sua igreja, dos seus servos. Três diferentes aspectos das atividades de Barnabé. Ele encaminhou um grande missionário, obreiro, evangelista, Paulo. Paulo foi introduzido no meio dos apóstolos, depois ele assumiu a responsabilidade de pregar e de evangelizar, e o instrumento foi Barnabé, que tomou Paulo consigo e apresentou os apóstolos e confirmou diante dos apóstolos que Paulo havia convertido realmente e que agora servia a Jesus. Chegando em Jerusalém, Paulo procurou os discípulos, mas ele não foi recebido pelos discípulos, pelos apóstolos, porque eles estavam com medo e com certa razão. E o apóstolo Paulo é um dos impossíveis dos homens, mas possíveis a Deus. O que é impossível ao homem é possível para Deus. E a salvação, a transformação na vida de Paulo foi algo excepcional. E Jesus ainda faz isso hoje. Ele transforma os corações, transforma a vida. E Barnabé, corajosamente, com sabedoria, discernimento, ele levou Paulo até aos apóstolos. E quando ele estava em Antioquia, mais tarde, ele foi buscar o apóstolo Paulo para que Paulo o ajudasse, e ele também aproveitou para que Paulo evangelizasse ali. E Paulo se tornou um grande obreiro, um grande servo do Senhor, um grande ministro da palavra de Deus. E Paulo, a gente ouve falar muito mais de Paulo do que de Barnabé. Paulo escreveu aqui várias cartas que se encontram aqui no Novo Testamento. É um trabalho de que necessitamos de muitas pessoas como Barnabé, que desperta vocações para o ministério, que coloca em um posto alguém que ainda não foi aproveitado. Isso é uma grande coisa. Muitas pessoas têm passado desconhecidas pelas igrejas, não foram reconhecidas, mas tiveram a sabedoria de encaminhar obreiros notáveis, que honraram o nome de Cristo e cooperaram na salvação de muitas pessoas. Barnabé,
ele sustentou o trabalho local. Ele foi o primeiro pastor na igreja de Antioquia. Foi um pastor fiel, consagrado, zeloso. Teve um trabalho bem-sucedido, confirmou os crentes e levou pecadores até Jesus. No livro de Atos, Lucas ele narra e declara a respeito do seu trabalho. Muita gente se uniu ao Senhor. Um resumo maravilhoso do pastorado de Barnabé. Os crentes foram exortados a perseverarem e os pecadores foram trazidos ao conhecimento da verdade que salva, que é Jesus. Além do pastor, a igreja também precisa de oficiais, professores para a escola dominical, obreiros para tantas outras atividades. A igreja local precisa de voluntários consagrados, dispostos, como Barnabé. E ele fez o trabalho evangelístico como pastor da igreja de Antioquia. Depois, ele, nomeado pelas autoridades, escolhido por Deus, ele e Paulo foram para outros campos, através de uma região ali na Ásia Menor, e ali eles pregaram o evangelho e igrejas foram surgindo. É claro, nem todos nós vamos ser plantadores de igrejas, novos campos evangelísticos, mas todos nós temos a responsabilidade de sermos embaixadores de Cristo, anunciadores da mensagem de reconciliação de Deus com os homens. Há trabalho de proclamação da salvação junto à igreja. Há necessidade. Para os campos distantes, devemos contribuir, orar, mas local, onde nós vivemos, nós temos que pertencer ativamente à igreja. Porque todos nós somos anunciadores do Evangelho. Esse Evangelho que é o poder de Deus. Levando a mensagem, edificando, alimentando e servindo. Paulo vai dizer ali em Gálatas, no capítulo 6, o versículo 9. Paulo ele vai dizer: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Paulo estava falando sobre semeadura, sobre colheita. Então ele vai dizer, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo há a colheita. E você só vai colher, e só vamos colher aquilo que plantamos. Então pense, olhando para dentro de nós, o que normalmente nós vemos? Você olha para dentro de você e eu olho para dentro de mim. O que eu vejo? Fé em Deus? Confiança? Otimismo? Alegria? Bom ânimo? Amor ao próximo? Tristeza? Desconfiança? Desânimo? O quê? E quando as pessoas que precisam ou que precisaram de nós
O que elas acharam em nós? Quando uma pessoa precisou de você, ou que precisa de você, e vai até você, o que ela acha em você? O que ela acha em nós, em mim? Amizade, exortação, consolação, encorajamento, desinteresse, indiferença, má vontade. O quê? Quando as pessoas vão até você, o que elas encontram? Lembre-se, nunca devemos nos cansar de fazer o bem, porque no tempo certo ceifaremos, se não desanimarmos ou desfalecermos. Nós não podemos desanimar. E o exemplo de Barnabé, este homem, gente do Novo Testamento, gente que Deus fez e que faz, este exemplo nos encoraja, nos anima e firma os nossos passos no Evangelho genuíno. E a nossa fé em Cristo Jesus é fortalecida e vamos caminhar sem nos cansar de fazer o bem.